amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro dos Salmos e me respondam uma pergunta: onde você está passando este feriado de carnaval? Ou o que você se planejou para fazer, ou o que você está fazendo neste feriado de carnaval? Muitas igrejas fazem um acampamento, se retiram para um local distante, em meio às belezas da natureza, a fim de poder estudar mais a Bíblia, ter momentos de recreação, contemplando as belezas criadas por Deus. Mas e você? O que você está fazendo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Eu não vou viajar, vou ficar em casa. Então, em vários momentos, aqui em casa nós lemos histórias para as crianças. E estamos relendo este livro aqui. Relendo é porque ele é muito interessante. Histórias missionárias. E aqui na capa nós temos a história do Dr. Livingstone, um leão atacando um homem. Como que é isso? É uma das histórias deste livro. Então este livro possui aqui 28 histórias. São histórias assim, eu penso que a partir dos 6 anos, dos 6 aos 12, 13, talvez até 14, vão se interessar muito pelas histórias. Eu vou ler um pedacinho da primeira história missionária aqui. August Eicher acordou sobressaltado. Por um momento permaneceu deitado, olhando as ripas que seguravam a palha que cobria o teto do seu quarto. O que o havia acordado? A nublada luz suave do amanhecer já passava pela janela, mas Augusto não ouvia nenhum som. O que estava acontecendo de errado? Está tudo muito calmo, percebeu Augusto. Aqui no Congo, a gente acorda todas as manhãs com os barulhentos pássaros tecelões guinchando nas árvores lá fora. Mas hoje eles estão em silêncio. Uma sensação de perigo provocou arrepios no jovem missionário. Ele então cutucou a esposa e disse: parece que alguma coisa está errada. Os olhos da senhora Eicher abriram-se, ela estava um pouco confusa. São os Simbas, ela sussurrou sonolenta. Era o ano de 1964 e os missionários no Congo, um país da África, precisavam ser muito corajosos. Uma guerra civil estava destruindo a nação. Havia bandos de rebeldes selvagens que saíam dos esconderijos na floresta para roubar e matar quem quisessem. Eles eram, em sua maioria, jovens e meninos ociosos, sem lei, que se agrupavam sem nenhum propósito na vida, além de aterrorizar os outros. Imediatamente o casal se ajoelhou ao lado da cama e orou pedindo para que Deus enviasse sua graça para que eles conseguissem enfrentar qualquer coisa que o novo dia trouxesse. O sol logo vai nascer, disse Augusto à esposa, quando se levantaram. Eu vou ligar o gerador, depois a gente pode ligar para uma das bases e ver se tem alguma notícia sobre Crabum, crash. As palavras de Augusto foram interrompidas pelo barulho de madeira sendo quebrada. Era a porta da casa que foi arrombada com violência. Vários tiros de armas automáticas explodiram bem próximo. Saiam daqui, seus espiões americanos, gritavam os invasores cheios de ódio. Bem, mas o restante dessa história você pode terminar de ler aqui no livro Histórias Missionárias, está aqui na editora Luz do Mundo. Esse aqui é o volume 3 de um kit, Sabedoria, Prudência para as Crianças e Histórias Missionárias. Então, quando você junta mais de 2 ou 3 livros, até 2 quilos, não pode passar de 2 quilos, Você consegue diluir bem mais o frete. O transporte no nosso país, ele é, por vezes, muito elevado, mas quando você coloca 2 ou 3 livros, você vai ver que vai compensar. Talvez você se junta com 2 ou 3 famílias e compra até 2 quilos, você encontrará um frete interessante. Então, aproveite os dias para ler com seus filhos, aproveite o tempo. As crianças precisam sair da frente da televisão, usar menos o celular, e aí você pode incutir o quê? O espírito missionário no seu filho, pregação do evangelho, amor pela igreja de Deus, amor pelo evangelho. Então veja lá, na editoraluzdomundo.com.br, tem muitas histórias. Nós estamos investindo muito em histórias. Deus, ele nos transforma pelas histórias. As histórias marcam o nosso coração, marcam a nossa infância. Às vezes você esquece o sermão,
mas se lembra da história. E eu vou deixar o link aqui, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Então, ficaram curiosos com a história? Vamos nos concentrar na nossa lição. Sua misericórdia se eleva até aos céus. O que é misericórdia? Por vezes, a palavra misericórdia está entrelaçada com a palavra graça. E nós utilizamos misericórdia e graça indistintamente. Agora, o ideal é que nós saibamos com clareza o que é misericórdia e o que é graça. Porque não podemos simplesmente falar palavras bonitas, né? E não entender muito bem como são as coisas. Então, o que é misericórdia? É não retribuir a uma pessoa na forma ou o que ela merece. É não dar a alguém o que ela merece, no sentido de punição. É você não punir aquela pessoa tal como ela merece. Deixe-me dar um exemplo aqui. Imagine que certo dia você ouve um barulho no quintal da sua casa e você vê alguém pulando pelo muro. Alguém foi ali e roubou, né? Quem sabe um saco de laranjas ou roubou 3 galinhas. E aí você rapidamente liga para a polícia que a ronda já estava passando ali, cercaram e aí trazem para você: seu Antônio, o senhor ligou para a gente, encontramos aqui o ladrão, esse rapaz aqui. E aí você vê quem era a pessoa e ele fala que é um menino de rua, não tem pai, não tem mãe, dorme embaixo da ponte. E ele estava passando fome. E aí você ouve aquela história ali. E aí os guardas falam assim: vamos então para a delegacia, seu Antônio. E lá a gente vai colher o seu depoimento. E aí você fala assim: olha, vamos fazer uma coisa, eu vou retirar aqui a minha queixa. Eu estou falando de uma maneira bem leiga, viu? Não estou sendo muito técnico, para vocês compreenderem um exemplo. Eu vou retirar aqui a minha queixa, deixa o menino embora, eu dei aqui as galinhas para ele, eu dei aqui as laranjas para ele, tá bom? Eu deixo o menino embora. Se o seu Antônio fosse até a delegacia, preencher um boletim de ocorrência, dizer que ele havia sido furtado, ele estaria errado? Não, ele estaria sendo justo. A pessoa realmente pulou o muro da casa dele, roubou algumas coisas, né? Mas ao não executar a justiça, o juízo, o seu Antônio foi misericordioso. Ele não deu àquele rapaz o que ele merecia, que era prestar a queixa, e aquele rapaz iria preso. Ele se compadeceu da situação daquele rapaz e falou: rapaz, eu não vou prestar queixa contra você hoje. Mas é o seguinte, se você estiver precisando, você pede. Eu tenho trabalho ali para você fazer. Mas não fique roubando os outros. Então, ele foi misericordioso. Entenderam o que é misericórdia? Você tem o direito de agir, o direito de cobrar a justiça, mas você opta por não exercer o seu direito. E você é misericordioso. Graça, Tiago. O que é graça? A graça é diferente. Vamos imaginar nesse caso que o seu Antônio vê aquele rapaz que o roubou e ele se compadece tanto da história que ele fala assim: jovem, você mora aí na rua, não tem pai, não tem mãe, não. Não tem um abrigo da prefeitura para você ficar? Não, não tem não, seu senhor. Vamos fazer o seguinte, eu vou levar você no cartório agora e eu vou adotar você como filho. Você nunca mais vai precisar roubar, mas agora tudo que eu tenho será seu. Você terá direito à minha cama, ao meu sofá, à minha sala, os meus eletrodomésticos. Quando a gente viajar nas férias para a praia, você vai junto com a gente. Seu Antônio, eu nunca vi praia, mas você vai com a gente. Quando eu morrer, tudo que eu tenho dos meus bens ficará para você. Você será o meu filho. Isso é graça. A graça é o quê? É um presente imerecido. Uma coisa é a misericórdia. Eu não retribuo aquele jovem ladrão como ele merece. Eu simplesmente relevo aquilo ali e não exijo o meu direito. Agora a graça não. Eu dou um presente para ele que ele não merecia e geralmente é o oposto do que ele merecia. Ele merecia ser preso. Eu vou lá e o adoto como filho. Então, por meio dessa analogia, eu espero que você compreenda. E olha, não falei das histórias. Às vezes uma analogia ela faz com que a gente se lembre do conceito por muitos anos depois. Misericórdia e graça.
E a lição na parte de sábado diz exatamente isso. Nós não tínhamos nada em nós mesmos que nos tornássemos aceitáveis perante o santo trono de Deus. Por isso ele nos adotou, graça. E nós somos totalmente dependentes da misericórdia divina. Ele não nos retribui como nós merecemos, né? Diante do Deus eterno, a vida humana é tão transitória quanto a relva, a grama. Para a gente, a grama é um negócio muito transitório, os animais menos. Os mamíferos menos, os cachorros vivem mais de 10 anos, né? Alguns animais aí vivem 20, 30, 40 anos. Agora, o ser humano é o que vive mais na cabeça da gente, né? Eu sei que tem o elefante, a tartaruga, que vivem aí 100, 200 anos, mas de um modo geral, nós fazemos essa distinção. Para Deus, que é eterno, a distinção é tão pequena que o mato que apodrece ali, que seca na beira da estrada, é tão efêmero quanto os 80 anos da nossa vida. Mas mesmo assim, ele decidiu nos adotar como seus filhos. Essa que é a beleza da coisa. Vou aproveitar a parte de sábado para responder duas perguntas aqui na parte de sexta-feira. Veja que perguntas interessantes. Se a misericórdia de Deus é eterna, isso significa que podemos continuar pecando? Claro que não. Imagine ali o caso do seu Antônio que fala para os policiais, olha, não, eu não vou prestar queixa não. Deixe aí que esse jovem rapaz, né, leve as galinhas, laranjas, mas rapaz, mude de vida. E aí, no outro dia, o seu Antônio acorda e agora roubaram o quê? Roubou o pé de jambo, roubou ali o pé de mexerica, bergamota, tangerina, não sei como é que fala. Depois você escreve aqui como é que fala mexerica no seu estado, né? E aí o seu Antônio liga para a polícia, ó, me roubaram de novo. É o mesmo rapaz, seu Antônio. Puxa, não vou deixar passar. Aí no outro dia, seu Antônio acorda com o alarme do carro despertando. Ele olha assim, ó, roubaram o aparelho de som, né? Roubaram a roda do carro. Aí ele vai lá na polícia, olha, é o mesmo rapaz que está te roubando. Você não quis dar queixa dele na primeira vez, seu Antônio? Ele está fazendo a feira ali. Toda manhã ele faz o supermercado ali no seu quintal, né? Seu Antônio, puxa vida. E aí, né, conversa com o rapaz, adverte, e passa um tempo. Seu Antônio, acho que o rapaz tomou jeito. De repente, ele acorda com a janela da casa dele sendo quebrada. E quando ele chega na sala, o menino pegou a televisão e estava, ó, dando um fim na televisão. E ele percebeu o quê? Que as várias misericórdias que ele manifestou para com aquele jovem ladrão, morador de rua, apenas o tornaram mais endurecido, mais ousado. Aquele rapaz, ele é irrecuperável, pelo menos aos olhos humanos. Então ele fala, hoje você vai preso. Hoje eu vou praticar a justiça. Vou chamar a polícia e vou sustentar a minha queixa. Vou fazer o meu boletim de ocorrência. Então, por mais que ele seja misericordioso, não faz sentido você deixar que o destinatário da misericórdia se torne embrutecido e passa agora a abusar da misericórdia recebida. Então, se a misericórdia de Deus é eterna, isso significa que podemos continuar pecando? Não! Porque a misericórdia não é uma licença para pecar, mas uma segunda chance para que você possa acertar. Lembre da historinha. Seu Antônio não presta queixa do furto daquele rapaz. Não querendo com isso dizer, pode vir aqui todo dia e roubar uma coisa na minha casa. Não. Mas rapaz, eu também não te condeno. Vá e não roubes mais. Vá e não furtes mais. Da próxima vez, melhore, procure um trabalho. Então a misericórdia não é uma licença para pecar. Ela é uma segunda chance para que então você possa acertar. Por mais que a misericórdia de Deus seja eterna, lembre-se que a porta da graça vai se fechar. A misericórdia, às vezes, simboliza também bondade. A palavra recebe, ela tem esse sentido de bondade, né? Então, a misericórdia de Deus para com os fiéis, ela durará para sempre. Mas para com os injustos, quando a porta da graça se fechar, a misericórdia para eles vai terminar. Então, nós não falamos ali que o fogo eterno, ele é eterno enquanto dura? Lembra-se disso? Pois é, temos que ser coerentes, não é? O conceito grego e hebraico de eternidade, que é eterno enquanto dura, vale para o fogo e também vale para a misericórdia. A misericórdia de Deus é eterna, até que a porta da graça
se feche. Ela é eterna enquanto durou para os ímpios. Mas para com os justos, a bondade de Deus o recebe, estará para sempre com eles. Segunda pergunta: como conciliar o perdão dos pecados com a ideia do juízo divino sobre os pecados? Espera aí. Deus perdoa os pecados ou Deus pune os pecados? Como que funciona isso aqui? Parece uma contradição. Não é uma contradição se você entender uma linha do tempo. Como assim uma linha do tempo? Num primeiro momento, Deus não pune. Deus vai perdoar, Deus vai ser misericordioso. Ele vai dando a misericórdia. Mas vai chegar um dia que a porta da graça vai se fechar. E a partir dali, quem continuar na prática do pecado será punido. É simples. Você vai distensionar aqui os conceitos, você vai resolver esse aparente conflito colocando as coisas no tempo. Primeiro Deus perdoa, mas para quem não quer o perdão, ele vai punir os pecados. Simples, não são as duas coisas ao mesmo tempo. Lembrando que a punição do pecado não é essas coisas, esses juízos de Deus aqui na terra, não. É a morte no lago de fogo. O salário do pecado é a morte. Esse é o pagamento dos pecados. Então, o que eu respondi aqui? Deus não deseja punir, Deus não quer punir, Deus não vai punir os desavisados. Deus não vai punir os que pecaram enganados. Como assim? Adão e Eva foram enganados. Claro que a mulher foi enganada e Adão meio que sabia o que estava acontecendo, mas foi um estratagema. Eles, de própria vontade, não falaram, vamos nos rebelar contra Deus. Lúcifer, sim. Lá no céu, Lúcifer fala o quê? Eu vou me rebelar contra Deus, né? Adão e Eva não, eles estavam quietinhos lá. Aí o tentador foi lá e arma uma cilada, primeiramente enganando Eva e depois colocando Adão numa situação difícil. Então, a humanidade foi enganada. Os anjos pecaram como? Os anjos viram Deus face a face e mesmo assim ousaram pecar. Os homens não. Então, para os homens, Deus falou assim, olha, eles foram enganados. Vou dar uma segunda chance para eles. Porque quando eles entenderem a questão, eles não mais vão querer pecar, não vão querer ficar do lado do tentador. Então Deus, não leva em conta os tempos de ignorância. Está lá em Atos 3,17. Mas ele notifica aos homens para que todos se arrependam. Olha, notificar, olha, você estava ali no engano, você estava vendido na situação, você estava aí perdido. Tudo bem, tudo bem. Eu vou ser misericordioso com você. Não vou dar o que você merece, mas vou lhe dar uma segunda, uma terceira, quarta, quinta, sexta chance, né? Mas, meu amigo, um dia a porta da graça vai se fechar. Aproveite as chances, aproveite as chances. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais, né? Porque depois eu não tenho como falar que você não sabia, que você estava desavisado. Você já entendeu, você já é grandinho, né? Então Deus não vai destruir os desavisados e os enganados. O que foi que Jesus orou quando ele estava na cruz? Em Mateus 23:34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, como conciliar o perdão dos pecados com a ideia de punição dos pecados? Deus não vai punir quem não sabe o que faz. Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele não vai punir quem pecou por engano, Deus, ao registrar os povos, sabe que esse nasceu aqui, esse nasceu ali, esse nasceu num berço de ouro, esse nasceu no meio do crime, no meio do tráfico. Deus sabe, e Deus vai levar isso em consideração. Mas ele não leva em conta os tempos de ignorância, porém, mas, todavia, entretanto, notifica os homens para que todos se arrependam. E aí, um dia, quando todo mundo estiver bem ciente do que aconteceu, aí ele vai passar limpa a situação, a porta da graça se fecha, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais, ninguém mais troca de lado. E agora, glória, honra e imortalidade aos que praticaram bem, juízo e condenação aos que praticaram mal. Vai ser mais ou menos assim. Então, essas balizas aqui da lição de sexta-feira nos ajudam a conduzir toda a lição. Lembrando que a nossa lição aqui não é só um resumo, uma recapitulação, mas um aprofundamento teológico. Você não quer crescer? Você não quer crescer no estudo da Bíblia? Você não quer conhecer mais a Deus, amar mais a Deus? Então tá, vencida a parte de sábado, vamos para a parte de domingo. Sua misericórdia dura para sempre. Já respondemos isso daqui. Como assim? Dura para sempre? Ora, dura até acabar.
Esse é o conceito grego e hebraico de eternidade. Deus enviou fogo eterno sobre Sodoma e Gomorra. Queimou até acabar. As portas de Jerusalém receberam fogo eterno, mas não estão mais queimando. Deus mandou um fogo eterno ali sobre Edom, também não está mais queimando. Então, fogo eterno vai durar até quando os ímpios durarem e o pecado for extinto completamente. E aí o fogo eterno vai deixar de existir. A misericórdia de Deus existe até que você morra. Aí não, mais misericórdia porque você já tomou sua decisão antes de morrer. Entendeu? Ou quando a porta da graça se fechar para nós que vivemos nestes últimos dias, não é mesmo? Então, leia Salmo 136. Qual a ideia predominante nesse salmo? Onde o salmista encontra evidências para a sua afirmação? Vamos lá. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 3. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. O único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como era isso aqui? Nós podemos imaginar um jogral. Os mais velhos sabem o que é jogral. Era um recurso muito utilizado nas igrejas antigamente, até hoje. E quando é bem organizado, causa um profundo impacto. Onde cada pessoa tem um trecho para recitar. Ou mesmo um coral, onde cada solista cantava um trecho. E então, porque a sua misericórdia dura para sempre, era repetido pelo coral. Imagine que bonito. Um coral ali à frente da igreja e uma pessoa cantava rendei graças ao Senhor dos senhores e o coral, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o outro, o único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, a história aqui vai se desenvolvendo na primeira linha e a segunda linha, ela vai sempre repetindo, sua misericórdia dura para sempre. Tá. Uma primeira questão aqui é essa tradução. Esse porquê, ele é o porquê de explicação. E aqui parece que ele não fica muito, não encaixa muito bem. Eu vou ler aqui o verso. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele feriu porque a misericórdia dura para sempre. E aqui mais para frente, verso 15. Precipitou no mar vermelho o faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então esse porquê com explicação não se encaixa bem. A Nova Versão Internacional traduziu assim: o seu amor dura para sempre, não tem o porquê. Então fica mais interessante. Tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, o seu amor dura para sempre. 13. Aquele que separou o mar vermelho em duas partes, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez passar a Israel, o seu amor dura para sempre. E precipitou no mar o faraó e o seu exército, o seu amor dura para sempre. Nós tiramos o porquê, aquele porquê de explicação. Então, essa é uma ideia aqui dos Salmos. Agora, Tiago, como é que é esse negócio de ferir os primogênitos e o seu amor dura para sempre? É o que eu já expliquei. Para o povo de Israel, depois de verem 9 pragas, eles confiaram em Deus e passaram sangue nas portas. Os egípcios mantiveram o mesmo espírito do faraó. Quem é Deus? Não conheço o Senhor, não vou passar sangue na porta da minha casa. Não vou, não preciso. Então, para com o pecador empedernido, o pecador doloso e insistente. Ainda Deus é misericordioso, mas chega um momento que a misericórdia acaba. Ela é eterna enquanto dura. Tudo bem? Vamos, aqui aparece a palavra misericórdia, recede, cuidado, não vamos falar aí quesed, quesed não. Recede. O D é mudo e esse K e H tem um som de... é um som raspadinho na garganta, um som de R, viu? Segunda-feira. Cria em mim um coração puro. Leia Salmo 51. Porque o salmista apelou à misericórdia divina. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Então ele está reivindicando a bondade de Deus. E olha, se o Senhor é bom, tem misericórdia. Não me retribua o mal que eu fiz. Verso 2. Apaga as minhas transgressões. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões.
e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. Contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar. Veja que, diferentemente de Saul, qual é a diferença de Davi e Saul, se todos dois foram cheios do Espírito, né? Qual que é a diferença dos dois? Saul também foi cheio do Espírito Santo. Saul, ele justificava os pecados. Saul, ele falava assim, pequei, mas é porque Samuel se atrasou. Né? Olha, eu não fiz conforme o Senhor ordenou porque eu queria oferecer sacrifícios, né? E aí quando ele era repreendido, ele não se arrependia. Essa é a diferença de Saul para Davi. Quando Natan foi falar com Davi, o que ele falou? Pequei. E não tem justificativa. Tá tudo errado. Pequei, apaga a minha transgressão, lava-me completamente. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Pequei. O Senhor é justo, eu estou errado. Não tem conversa, não tem justificativa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas querem usar o verso 5 para justificar a prática do pecado. A prática sem vergonha, né? A prática reiterada do pecado. Olha só, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Só que Davi não escreve o verso 5 com uma justificativa. E muitas pessoas falam assim, nós nascemos em pecado mesmo, né? Desde lá do ventre da minha mãe eu já sou pecador e é assim mesmo, né? Vamos roubar a galinha do seu Antônio, né? Vamos subir no pé de jambo do vizinho. Esse não é o espírito. Esse não é o ensinamento do Salmo, como vamos ver daqui a pouquinho. Então eu quero aproveitar que a lição de segunda-feira está tratando sobre o Salmo 51. Um dos meus salmos favoritos. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito bonito. E eu gostaria de explicar um pouco mais para vocês sobre a doutrina do pecado original e sobre Agostinho. Muitas pessoas invocam o Salmo 51:5 para falar do pecado original, mas elas não sabem nem o que elas estão fazendo e nem direito entendem esse texto. Então, se você perguntar, mas o que significa que em pecado me concebeu a minha mãe? Né? Porque quem concebe é a mãe. Então, se alguém estaria em pecado aqui, era a mãe e não a criança. Ó, minha mãe me concebeu em pecado. Então, o problema está com a mãe, não a criança. E muitas pessoas citam isso aqui para dizer que o problema está com a criança. De onde vem isso? Bem, deixa eu explicar para você mais um suplemento teológico aqui. Agostinho de Hipona, o bispo, também conhecido como Santo Agostinho, um dos pais da igreja primitiva ali, viveu na virada do ano 400 depois de Cristo, né? Entre o século IV e o século V. Provavelmente Agostinho é o mais influente de todos os primeiros cristãos, né? Não estou me referindo aqui aos apóstolos, aos escritores bíblicos. Estou me referindo aos pais da igreja. Por que Agostinho é tão importante? Porque Agostinho moldou muito do que existe de cristianismo hoje. Agostinho influenciou muito a Igreja Católica. Ele é venerado como um santo para os católicos, o Santo Agostinho. Agora, Agostinho também influencia o protestantismo. Como assim, Tiago? Lutero era um monge agostiniano. E Lutero e Calvino entenderam que a igreja havia se corrompido, né, depois de Agostinho. Então eles falaram assim, precisamos de uma reforma. Vamos voltar como era no princípio. Vamos voltar até os dias de Agostinho. Agostinho ali que tinha verdade. Então Agostinho influencia catolicismo e protestantismo. Veja a influência de Agostinho no mundo cristão. E Agostinho, ele é o pai da doutrina do pecado original. Como assim o pai? Ele foi influenciado por Cipriano, ele foi influenciado por Ambrósio de Milão e Agostinho também foi influenciado por Ambrosiaster. De Cipriano, ele recebe a influência do batismo infantil. De Ambrósio, ele recebe uma variante textual do Evangelho de João, que hoje sabemos que era um erro, né? Estava traduzido ali no singular, sendo que deve ser plural. Isso influenciou errado, é uma cópia errada do texto bíblico, né? E de Ambrosiaster, ele herdou um outro erro em Romanos 5,12,
que é um erro de tradução para o latim. Então, essas três pessoas, e Agostinho os reconhece como seus professores, influenciaram Agostinho e ele meio que organizou a coisa, sistematizou o que veio a ficar conhecido como pecado original. Tiago, o que é a doutrina do pecado original? Doutrina do pecado original, qual Agostinho, né? Ela tem 4 elementos. A primeira ideia é que nós nascemos, de certa forma, degenerados pelo pecado. Nós carregamos no nosso corpo as consequências, né? Às vezes nascemos com algum defeito, alguma doença, né? O nosso cérebro não funciona como deveria funcionar. De certa forma, o nosso corpo está corrompido, né? Agora, o pecado original entende que nós também temos tendências para o pecado. Nós não temos apenas um equipamento ruim, né? Um equipamento defeituoso, como se fosse um carro velho, mas nós também temos uma inclinação para o mal. É como se nós fôssemos inclinados, esse carro velho, a sair da pista, né? Agora, além disso, Agostinho entendia que as crianças nascem culpadas por Adão ter comido do fruto. Então elas nascem com a culpa de Adão. E Agostinho também entendia que elas nascem com algo na sua natureza, uma substância fluida, quem sabe um monstro, uma força dentro da pessoa, chamada de concupiscência carnal, né? Que Agostinho também chama de pecado original. Então, pecado original para Agostinho ali, eu posso colocar ali esses 4 componentes do pecado original. O equipamento defeituoso, as inclinações, a culpa de Adão, porque Agostinho acreditava que a criança em si não tem culpa, ela não cometeu nenhum pecado. Mas por que é batizada? Para tirar a culpa de Adão e lavar o pecado original, né? Esse monstro que tem dentro dela. Então, Agostinho entendia que o batismo era necessário para lavar o pecado original. Antes de prosseguir, deixe-me dizer que nós, adventistas, concordamos com os 2 primeiros elementos. Nós concordamos que nascemos com um equipamento, né, defeituoso e que nascemos com inclinações também, né? Eu acredito nisso, a Igreja Adventista acredita sim. Mas nós, adventistas, não acreditamos que nascemos com a culpa de Adão, porque a culpa de um pecado do pai não pode passar para um filho inocente. Como é que Deus é esse que vai cobrar de mim o fato de Adão ter comido o fruto, né? Isso parece muito injusto e não tem base bíblica para isso, ok? E nós não acreditamos que existe esse monstro, essa coisa chamada concupiscência carnal na nossa natureza. Ah, Tiago, mas calma, eu vou explicar. Quem fica falando essas coisas nunca leu o que Agostinho propôs, o que realmente é a doutrina do pecado original. A pessoa não conhece. Por isso que eu vou te explicar agora, porque tem tudo a ver com Salmo 51. Porque Salmo 51 é o principal texto de Agostinho, Salmo 51, 5, para fundamentar na Bíblia a doutrina do pecado original. Porque a doutrina do pecado original não basta eu dizer que assim, olha, todos estavam em Adão quando Adão pecou. Então, de certa forma, todos são culpados. Sabe por quê? Por causa do batismo infantil. Uma vez que a criança é batizada, o pecado original foi lavado, a culpa de Adão foi lavada. E agora, como que esse pecado se transmite para as próximas gerações? Aqui que está o X da questão. Se o pecado de Adão ele vai se transmitindo, como ocorre essa transmissão? Quem fica falando de pecado original e não explica como se dá a transmissão, não sabe nada de pecado original, tá bom? Agostinho, o pai dessa doutrina, ele explica como se dá essa transmissão do pecado. E essa transmissão é completamente importante. Se você não tem essa transmissão, não tem como dizer que a criança tem o pecado de Adão. Não tem como dizer que o pecado se propaga. Se propaga, mas se propaga como, né? Então vamos lá. Para Agostinho, no paraíso não havia uma relação sexual como aqui na Terra. Era uma coisa que, né, o marido e mulher assim, nem percebiam o que estava acontecendo. Mas aqui na Terra existe a libido na hora do sexo. Então o marido fica
né, eufórico, e as mãos tocam a esposa ali, os batimentos cardíacos aumentam, e eles ficam como que fora de si, na intimidade do casamento, né? E Agostinho entende que o pecado original, lavado por ocasião do batismo infantil, ele ressurge na hora da relação sexual. Preste atenção nisso aqui. Agostinho era muito criativo, né? Então veja só, se o pecado de Adão, se eu nasci culpado e nasci com esse monstro dentro de mim, essa concupiscência carnal, quando eu fui batizado, a igreja não diz que o meu pecado foi lavado, as minhas culpas perdoadas, e o pecado original foi lavado no batismo? Sim. Então, se um pai batizado e uma mãe batizada, pessoas puras, consagradas, em estado de graça, segundo a doutrina católica, se casam, para Agostinho, eles vão ter um filho. Como é que o pecado original, que já foi lavado nos pais, os pais não têm mais a culpa de Adão, foi lavado no batismo infantil. Como que o pecado vai se propagar para a criança? Aqui que está. Agostinho entende que aquele pecado original, ele toma posse do corpo por ocasião da relação sexual. Por isso, papai e mamãe, por mais santos que sejam, ficam descontrolados no momento da relação sexual, afoitos, eufóricos. O que era aquilo? O que é essa libido? É o pecado original que está dentro de você, que toma possessão da sua mente e faz você cometer o ato sexual. E por isso, a criança gerada por meio daquele ato, quando os pais eram governados por uma força interior da concupiscência carnal, governados pelo pecado original, o pecado original lavado nos pais é reintroduzido na criança. E agora aquela criança vai nascer culpada pelo pecado de Adão e com esse monstro dentro dela, essa força maligna, né? Você entendeu o que é pecado original? É isso. O que ficam falando de pecado original, muitas vezes, aí sem saber, é se referindo ao primeiro pecado, né? O primeiro pecado de Adão, né? Então nós adventistas acreditamos que a pessoa nasce com uma natureza caída, defeituosa, né? Nós chamamos, inclusive, essa natureza de natureza pecaminosa, porque ela foi afetada pelo pecado, né? Adão era alto, forte, nós não temos a mesma capacidade de Adão. Fomos afetados. E mais, temos inclinação para o pecado, não somos capazes de fazer o bem. Nós, adventistas, acreditamos nesses dois pontos. Mas não acreditamos que a culpa de Adão é transmitida a nós pelo ato sexual, muito menos a concupiscência carnal fica ali adormecida. Mesmo lavada pelo batismo, ela se reintroduz na próxima geração pelo pecado original. Mas Agostinho acreditava assim. E Tiago, qual que é a prova bíblica de Agostinho? Salmos 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, a minha concepção, minha mãe estava possuída pelo pecado original. Por isso ela me concebeu e por isso eu já nasci com a culpa e com o pecado original no corpo. É assim que funciona. Ah, Tiago, eu não acredito que a relação sexual é pecado. E nem eu. Porque Deus falou, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus fala bem do casamento na Bíblia, né? Então, nós temos vários textos na Bíblia, Deus chancelando o leito matrimonial sem mácula, né? É uma dádiva e não um ato horrendo, um ato feio. Mas Agostinho interpreta o Salmo 51 assim. É assim que ele usa o Salmo 51 para defender o pecado original. O pecado original precisa se transmitir. E como ele se transmite de geração para geração? Por meio da relação sexual. Então aqui está a prova. A minha mãe me concebeu em pecado, porque enquanto a minha mãe fez sexo com meu pai para me conceber, aquilo era um pecado, logo eu já nasci com essas culpas todas. Os protestantes adotam o pecado original, protestantes clássicos, né, reformados, mas eles não acreditam que o pecado se propaga pelo sexo. Como os protestantes acreditam? Imputação. Quando uma criança nasce, Deus imputa a ela a culpa de Adão. Agostinho,
como é que se diz aqui? O pecado é transmitido pelo sexo. Protestantes quiseram se afastar disso daí, mas quando a criança nasce, Deus imputa a ela o pecado de Adão. Para mim, fica um Deus tirano, injusto, outra vez. Criança nasceu aqui, ela é culpada porque Adão comeu a fruta? Tá. E às vezes, muitas vezes eu já vi adventistas querendo ler o Salmo 51, não sabendo sequer do contexto, né? E eu tenho certeza que os adventistas não concordam nem com a visão católica, nem com essa visão protestante clássica aqui, tudo bem? Então, vamos aqui em Agostinho. Qual foi o único ser que nasceu sem o pecado original? Para Agostinho, o único humano sem o pecado original. Jesus. Por quê? Porque foi o único que nasceu de uma virgem, sem sexo. Você está entendendo agora como esse aspecto sexual funciona dentro da doutrina do pecado original e acaba trazendo um reflexo ruim sobre o casamento, que é uma dádiva, uma bênção de Deus. Então, como Jesus não nasceu de uma relação sexual, o pecado original não é transmitido para ele. Por isso que muitas pessoas valorizam a virgindade de Jesus, sendo que ela não é contada nem nos 4 evangelhos. E os evangelhos que a mencionam não ressaltam como se isso fosse todo o segredo e toda a diferença. É claro que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Não me entenda mal aqui. Estou explicando, estou aproveitando para falar de um assunto que eu gosto, que eu já pesquisei bastante, que eu já estudei muito. Então, por que Agostinho usa o Salmo 51,5? Para justificar a sua doutrina do pecado original. Qual parte? A transmissão do pecado. Sem Salmo 51,5, não dá para dizer que o pecado se transmite de pai para filho. Agora, só dá para usar Salmo 51,5 se você acredita que o pecado se transmite na relação sexual, porque você tem que usar a expressão: em pecado me concebeu a minha mãe. Minha mãe me gerou, quando ela me gerou fazendo sexo, o pecado original foi implantado ali na minha alma por causa do sexo. Tá. Tiago, como nós, adventistas, entendemos isso daqui? Eu nasci na iniquidade, eu nasci nesse mundo aqui, eu não nasci no Jardim do Éden, eu nasci em meio, vamos supor, eu nasci no crime. Quer dizer o quê? Que eu sou traficante? Quer dizer o quê? Que eu estou vendendo drogas? Não, mas eu nasci naquele meio. Olha onde eu nasci. Eu nasci na favela, eu nasci no Paraguai, eu nasci, sei lá, eu nasci em berço de ouro, eu nasci no palácio. Você está entendendo a expressão? Eu nasci em berço adventista. Ah, quer dizer que você já era batizado? Não. O contexto ali era de uma família adventista. Então eu nasci na iniquidade. Eu nasci nesse mundo caído de pecado, né? Segundo, em pecado me concebeu a minha mãe. A natureza caída da minha mãe se transmitiu a mim. É a mais plena verdade. A natureza da minha mãe, a genética da minha mãe, os cromossomos do meu pai, da minha mãe, eles foram transmitidos. E isso nos foi transmitido por Adão. Então a natureza de Adão, ela nos é transmitida. Como? Por meio do sexo. Por meio da geração entre um homem e uma mulher. Por meio da concepção. Mas o que é transmitido? A natureza, isso aqui é a minha constituição física, e não o pecado, né? É transmitido o DNA, e não a culpa. Essa distinção você tem que ter clara na sua mente. Então o que Adão nos lega, o que ele nos deixou, foi uma natureza, um equipamento defeituoso, a natureza caída, mas não a culpa pelo pecado dele. Lá em Ezequiel 18... Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado do pai não passará para o filho. O pecado do filho não passará para o pai. Esse ponto é importante, porque isso complica a ideia de um Deus misericordioso. Porque na doutrina agostiniana e na doutrina católica, se bem que mudaram isso aqui recentemente, se uma criança que não tem consciência morre sem ser batizada, ela morre nas garras do diabo. Ela morre endemoniada. Cito Agostinho aqui. A Igreja Católica melhorou isso aqui um pouquinho e depois dizem que as crianças vão para o limbo. Mas lá no começo, Agostinho não. Elas vão para o fogo eternamente. Que Deus misericordioso é esse? Que a sua misericórdia dura para sempre. Uma criança inconsciente que não foi batizada, não teve chance de escolher, agora vai ficar a eternidade queimando no inferno. Depois a Igreja Católica diz que ela iria para o limbo, um lugar mais tranquilo,
E aí o Papa Francisco, parece que ultimamente, falou, não é bem assim, né? Talvez tenha uma oportunidade aí para os que morreram sem batizados. Mas se você entende que Deus imputa a culpa de Adão a uma criança que nunca teve escolha, esse Deus não é tão bondoso, não é tão amoroso, né? Que morreu só por alguns, não morreu por todos. Parece que não é bem assim. Então cuidado, porque o pecado original, ele é vinho de Babilônia. O que o Salmo 51 nos diz é que a natureza caída, fraca, defeituosa, nós herdamos de Adão, mas não a culpa e não esse negócio que está no nosso corpo aí, essa concupiscência. Temos as concupiscências, mas não esse pecado original que Agostinho chamava de concupiscência carnal. Foi uma aula, né? Se você gostou, se esse canal é relevante para você, né? Se inscreva aí. Às vezes a pessoa vem aqui só querendo um resumo da lição. Tudo bem, eu posso fazer um resumo da lição, mas eu queria te dar algo a mais. Se você não gostar, você pode pular, né? Pula para a parte de terça. Mas eu queria compartilhar um pouco de conhecimento com você, de graça. Então, se esse canal é relevante, se você gostou, deixa aí um joinha, né? Inscreva-se no canal e deixa um comentário também, ok? Salmo 51, 6 a 19. Agora você vai entender por que é que Davi falou: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Muitas pessoas pensam assim. Aqui ele está justificando, né? Não dá pra gente, a gente nasceu nesse mundo aí, vamos roubar a galinha do seu Antônio, né? Vamos subir no pé de jambo do vizinho, porque a gente é pecador mesmo, né? Não tem jeito. Isso é sem vergonhice. A misericórdia não é uma licença para pecar, mas é uma oportunidade, uma segunda chance para você fazer diferente. Veja os próximos versos. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, mas eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Verso 9, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O verso 10 é o clímax, é o auge, é o momento mais alto do texto. Então, ele não fala, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, para falar, eu sou assim mesmo, levo essa vida sem vergonha, porque tenho uma natureza caída. Eu não escolhi isso, eu não comi fruto da conhecimento do bem e do mal, eu não tive escolha, eu nasci assim, não vou ser assim mesmo, vou levar a vida assim, né? Como é que é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Aí você fica com a teologia Zeca Pagodinho. Não funciona assim. Davi fala que Deus precisa criar nele. A lição destaca o verbo bará. É quando Deus cria a coisa do nada. É uma criação que só Deus pode fazer. Quando ele criou este planeta, quando ele criou o homem, quando ele criou o universo. Bereshit bara Elohim. Bara, né? No princípio, Bereshit bara, criou Deus. Então Davi usa o verbo que só Deus pode criar. Porque ele pede um novo coração. Porque o antigo não funciona mais. Olha só, Senhor, o coração que eu tenho, ele me levou a adulterar e a assassinar. Por favor, me dá um novo. Porque esse aqui não aguenta mais remendo. Não adianta o Senhor circuncidar o meu coração velho. Aqui que está a beleza da coisa. Não circuncide o meu velho coração. Não remende o meu velho coração. Me dê um novo coração e me regenere. Se o Senhor não me regenerar, não há esperança para mim. Veja, eu nasci neste mundo. Tenho essa natureza. Não é uma justificativa, mas uma confissão de que se o Senhor não me der um novo coração, eu estou perdido. Se o Senhor não me transformar, eu não conseguirei praticar a justiça. Se o Senhor não me consertar, eu não vou conseguir guardar os mandamentos. A minha única esperança está no perdão dos meus pecados e nesse novo coração que me habilitará a ser uma nova criatura e a guardar completamente os mandamentos de Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Preste atenção nisso. O espírito, o coração antigo de Davi, ele se abalava. Abalou, cometeu adultério e assassinato.
Agora ele quer um coração que não mais se abale. Salmo 51:5 não pode ser utilizado como uma justificativa para o pecado, porque Davi não o utilizou como uma justificativa para o pecado, mas como uma necessidade, como um argumento da necessidade de regeneração para que ele pudesse guardar a lei, para que ele pudesse ser completamente obediente, para que ele pudesse ter uma vida espiritual que não se abala, para que ele pudesse andar, viver de forma inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, a justiça, e os pecadores se converterão a ti. Nunca utilize Salmo 51:5 como justificativa, mas utilize Salmo 51:10 como a certeza da vitória, como a certeza de que Deus vai lhe dar um novo coração. Deus não quer que você se contente com uma vida de fracasso, mas que você se alegre na certeza da vitória sobre as suas fraquezas e dificuldades. A vitória por meio da graça dele, sobre a natureza, sobre o coração, defeituoso, sobre a mente corrompida. Ele dá uma nova mente e um novo coração. Enfoque sempre o verso 10 e não o verso 5 como uma desculpa. Outra coisa aqui, mas eu acho que isso aqui está para frente. Vamos aqui para terça-feira. Senhor, se tu observares a iniquidade. Leia Salmo 130. Como o salmista apresenta a gravidade do pecado e a esperança para os seus pecados. 130, verso 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. O que o salmista está falando aqui? Se Deus fosse cobrar todos os pecados, nós não teríamos condição de pagar. Se Deus exigisse tudo o que nós fizemos de errado, não haveria esperança para nós. Quem ia sobrar se todos pecaram? Mas com ele está o quê? O perdão. E com ele está também o quê? A regeneração. Querido ancião, professor de escola sabatina, sempre enfoque as duas coisas. Deus não dá apenas o perdão, mas ele dá a regeneração. Ele não dá apenas a declaração que você é justo, mas ele também te torna justo. Não é apenas a justiça pela fé, mas também é a santificação. As duas coisas andam juntas. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Imagina ali o guarda sonolento, com medo do inimigo. Será que vai amanhecer? Vai amanhecer. E de repente amanhece. E ele fala, a minha alma suspira pelo Senhor, com mais intensidade que um guarda querendo deixar o seu turno quando o sol nasce. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Guarde isso no coração, para quando você se sentir que você não mais é aceito por Deus, que você foi longe demais, você vai se lembrar desse verso. Há esperança para todo aquele que reconhece. Reconhece o quê? Que é ele quem redime Israel, ele que vai redimir você. Quarta-feira. Louvor ao Deus majestoso e misericordioso. Leia Salmo 113 e 123. Quais dois aspectos diferentes do caráter divino são descritos nesses salmos? O trono de Deus está nas alturas, mas ele se inclina para ver o que há na terra. Ele é grandioso, soberano e distante, mas ao mesmo tempo ele está perto. Ele transcende a realidade e o universo material, mas ao mesmo tempo ele é imanente e está em toda parte. Salmo 123. Os nossos olhos estão fitos em Deus, até que encontremos compaixão. Assim como o empregado fica olhando para o patrão, o libertador, aquele compassivo, assim também nós estamos com os olhos fitos em Ti. Não nos desviaremos, porque só existe misericórdia vindo dali, do trono da graça. É mais ou menos essa ideia. A adoração deve ser motivada pela magnificência de Deus, mas não apenas por isso,
mas também pela sua bondade em favor dos homens. Veja aqui o rodapé de quarta-feira. Detenha-se na cruz e no que aconteceu lá por você pessoalmente. Do que Jesus o salvou? Porque é tão importante manter a cruz acima de tudo em sua mente. Ele não te salvou da cruz. Opa, Tiago, como é que é isso? Ele te salvou do seu pecado. Você é mau. Você praticou mal. Você é corrupto, degradado, corrompido. Nós somos maus. Nós não só nascemos com inclinações, mas ao longo da nossa vida nós reforçamos essas inclinações. Enquanto você não reconhecer que você é mau e que existe maldade no seu coração, você não vai apreciar o quanto Jesus fez por você. Quando você pensa assim, não, eu sou uma pessoa boa, pago minhas contas em dia, nunca matei, nunca roubei, devolvo os meus impostos, dou dízimo na igreja, prego, dou estudos bíblicos. Quando Deus olha para mim, ele fala, não, esse aí, ó, Deus olha aí com certo favor para mim, né? Esse pensamento é o pensamento de que eu tenho mérito. E que alguma coisa que eu faça, quer seja o meu dízimo ou os estudos bíblicos, me recomendam diante de Deus. E que Deus vai dar uma colher de chá para mim. Esse pensamento está errado. Nós somos maus. Lembre lá da graça excelsa, Amazing Grace. Né? Ó, graça excelsa. Estou me esquecendo da letra aqui, estou já um pouco cansado. Quem não consegue reconhecer a própria miséria, não tem capacidade de apreciar de Deus a misericórdia. Você só vai reconhecer o quanto Jesus fez por você quando você entender que ele não deveria fazer nada por você e que a misericórdia é dar a você algo. A misericórdia é não exigir de nós o que nós merecemos. Nós merecemos ser queimados, fulminados, mas porque Adão e Eva não foram destruídos? Porque ele foi misericordioso. Ele não deu o que ele havia dito. No dia em que dela pecar, certamente morrereis. Não morreram naquele dia, porque Deus não vou dar isso. Vou ser misericordioso. Vou dar uma segunda chance. E além da misericórdia, eu vou dar graça. Então, se você não reconhecer que você merecia ser queimado e destruído e que Deus seria justo, você não vai reconhecer que Deus fez algo por você. Porque não precisava ser feito nada por você, você já era bom. Quem não reconhece a própria miséria, não tem capacidade de reconhecer a misericórdia de Deus. Quinta-feira. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 103. Como a misericórdia de Deus é retratada aqui? E eu gosto de ler aqui a partir do verso 10. Senhor, não nos trate segundo os nossos pecados, nem nos retribua, Senhor, consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Para os que estão pecando de maneira desavergonhada, para os sem vergonha não, mas para os que temem a Deus. Ele vai ser misericordioso para com os pecados que você já cometeu. Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Verso 12. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Por quê? Porque ele sabe que nós somos enganados. Porque ele sabe que nós gostaríamos de estar no céu com ele. Mas Lúcifer nos enganou. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que eu respondi aqui? Deus não nos retribui como nós merecemos. Deus deseja ser o nosso pai e ele se compadece de nós como um pai dos filhos e ele afasta de nós as nossas transgressões. Você não vai compreender corretamente o seu relacionamento com Deus enquanto você enxerga Deus como um patrão a quem você precisa servir. Patrão não é misericordioso. Pode até ser que você tenha um patrão misericordioso, mas em geral a prática do comércio é: se você errou, você paga. Se você perdeu dinheiro, você restitui. Se você quebrou, você compra um novo. Se você chegou atrasado, você recebe o desconto do salário. Nas relações comerciais, o padrão é a justiça.
E se você entende Deus como um patrão que fica te cobrando a hora extra, que não pode, aqui na firma tem que usar uniforme, aqui é isso, e você odeia usar aquele uniforme. Você odeia segunda-feira, mas se alegra na sexta. Sexta-feira tem que acordar de manhã, olhar para o patrão novamente. E aí é o carro da firma, né? Você não cuida do carro da firma, é o carro da prefeitura. Eu sempre dou esse exemplo. Se você olhar Deus como um empregado, vai dar errado. Você precisa olhar a Deus como um pai. Sabe por quê? Porque o pai conhece a estrutura de uma criança. Às vezes as crianças querem me ajudar a descarregar o carro. Tem uma sacola que eu pego assim com o dedo. Mas a minha filha de 4, 5 anos, ela pegava aquela sacola e fala: pai, me ajuda, eu não estou aguentando, vai cair. E eu conheço a estrutura dela. O que eu vou lá? Eu vou lá socorrer. Os filhos têm liberdade comigo. Tem pessoas que eu não posso atender o telefone, mas os meus filhos, pode ser a reunião mais importante, se ele bate a porta e fala: pai, eu preciso falar com o Senhor. Não importa o pai nessa terra, o pai vai dar um tempo de atenção para o seu filho. Assim é Deus. Não importa. Não importa qual assunto importante Deus está tratando, ele é o seu pai, ele vai te dar uma atenção, porque ele entende você como filho. Se você não se entender como filho de Deus, e você quer ser um empregado melhor, e você quer praticar um pouco de bem para ir conversar com Jesus, você está fazendo errado. Não existe como você melhorar sem Jesus. Você nasceu na iniquidade. Você herdou uma natureza que se inclina para o mal. Você não pode praticar o bem. Então é vão qualquer esforço seu. Eu vou me arrepender primeiro, depois eu vou a Jesus. Está errado. É Jesus quem dá o arrependimento. Você vai até Ele do jeito que você está. Como? Bebendo, fumando, fornicando, adulterando, usando drogas, viciado em pornografia. É assim que você vai até Cristo. Porque é assim que os filhos buscam os pais. Sem máscaras, revelando o íntimo para o pai. E o pai se compadece deles, porque o pai está ali para isso mesmo, para educar, eles são criancinhas. Se eles já nascessem sabendo, não era preciso ter um pai. E é por isso que Deus é nosso pai, porque nós não nascemos sabendo. Deus é nosso pai para nos educar. Então, se você está falhando, chegue até Deus e fala: Senhor, por favor, pode me educar? Veja a minha estrutura, veja os meus vícios aqui, eu não tenho condições, Senhor. Esse meu coração tem que ser trocado e me dado um novo, mas se o Senhor é meu pai, me aceite como seu filho. Não como um empregado, mas agora você vai ter um relacionamento com esse Deus como? Não, você não vai ser um empregado, você vai tratar esse Deus como um filho de amor trata o seu pai. E o relacionamento vai ser diferente. Se Jesus, olha o que diz aqui, faria muito bem para nós se diariamente passássemos 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as cenas finais, seu sacrifício por nós. Se fizermos isso, nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes a Ele. Sabe aquela imagem da mãe lavadeira, com as mãos ali machucadas, carcomidas pelo detergente, faxineira, mas que deu tudo o que tinha para formar o filho doutor, para pagar o aparelho ortodôntico para o filho, para comprar roupa, para comprar comida. Pense naquele pai agricultor com as mãos grossas ali, de carregar a enxada, a foice, os implementos agrícolas, trabalhando de sol a sol, para que o filho pudesse estudar, para que o filho pudesse formar em medicina, para que o filho do pedreiro, para que o filho da faxineira pudesse ter uma oportunidade. Aqueles pais que não tiveram uma chance, eles fizeram tudo. As marcas nas mãos daqueles pais é o orgulho dos filhos, ou pelo menos deveria ser. E quando esse filho talvez está pensando em desistir, está cansado, está achando que faculdade é difícil, esse filho deveria se lembrar das mãos do pai, das mãos da mãe, que tanto labutam, que tanto sofrem por ele. E lembrar-se assim: se o meu pai faz tudo isso por mim,
Talvez não esteve presente do jeito que eu quis, talvez não me deu isso, não me deu aquilo, mas Ele gastou o corpo dele para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse prosperar, ter sucesso. Devo ser muito agradecido aos meus pais. Essa memória vai lhe dar gratidão pelos seus pais. Minha mãe lavou banheiro e fez faxina para que eu pudesse ter uma oportunidade melhor na vida do que a minha mãe teve. Para que eu pudesse ter uma profissão que ganhasse mais, um estudo. Todas as profissões são dignas. Mas este exemplo do pai que se desgasta por amor ao filho, ele é muito bonito, ele é muito importante. Porque quando você pensar em Jesus, no jardim do Getsêmani, chorando, sofrendo, quando você imaginar Deus o Pai esmagando o seu próprio filho, para que eu e você pudéssemos ter uma vida diferente, você vai encontrar confiança nesse Pai. Se Ele pôde carregar o mundo inteiro nas suas costas, Ele também pode carregar os seus fardos de pecado. Se Ele pode carregar todo o universo, se Ele carregou os pecados do mundo inteiro, tenha certeza que se você é filho de Deus, Ele vai carregar você nas costas. Assim, quando meus filhos ficam cansados e falam assim, pai, me leva no colo, me leva nas costas, eu pego a minha filha de 4, 5 anos, coloco aqui nos ombros. Deus vai fazer o mesmo que você. Não tente se melhorar, ser mais obediente, largar os vícios, largar os pecados para ir até Jesus, não. Não vai dar certo. Você tem que ir a Ele do jeito que você está. Você tem que ir a Ele agora. E é Ele que vai produzir em você o desejo de arrependimento, o desejo de mudança de vida, o desejo de ter um novo coração. É tudo dele, é tudo para Ele. Que Deus o abençoe e que você encontre libertação para todos os seus pecados e para todas as suas culpas agora, em nome de Jesus. Amém.